Olá pessoal, aqui é Vives, tudo bem com vocês? Bom, o projetinho de hoje é uma ideia de uma seguidora do canal, da Cláudia Bernardes. Ela é uma seguidora daqui do canal e uma amiga querida do Facebook. Ela viu essa faquinha, na verdade é uma faquinha de corte de uma marca gringa que corta esse formato de cascatinha para colocar nos cartões, e ela me pediu para fazer uma adaptação. Para quem não tem a faquinha, como é o meu caso também, eu também não tenho a faquinha, e resolvi fazer a pedido da Cláudia. Eu espero que vocês gostem e ela também. Então vamos lá. Bom, primeiro eu vou mostrar as medidas que eu tô usando. Eu tô usando um painel de 9,5 por 14,5 centímetros, uma tirinha de 1,5 por 7,5 centímetros, que vai ser a alcinha que vai segurar a cascata, e vou utilizar 4 quadradinhos que eu cortei com essa faquinha de corte, mas se você não tiver essa faquinha de corte, pode cortar quadradinhos de 4 centímetros de lado, que é exatamente o tamanho que essa faquinha corta. Então, eu tenho 4 quadradinhos, cada um com 4 centímetros de cada lado, e vou utilizar também essa tira com 3 centímetros por 19 centímetros, que vai ser a tira que a gente vai vincar, é a peça fundamental para criar esse cartão cascata. Eu vou utilizar o meu vincador, meu boleadorzinho, no tamanho de 1 milímetro, o mais fininho, para poder fazer os vincos. Bom, a gente vai vincar em 4 centímetros, em 5 centímetros e meio, em 7 e em 8,5. Eu tô colocando as medidas aí, para vocês terem uma ideia, tirarem um print se quiserem, para poder não esquecer. Então, a gente vai vincar em 4 centímetros, depois a gente vai vincar a cada 1,5 centímetro, 5,5, 7 e 8,5. Então, a gente vai ter 4 marcações, 4 vincos que a gente vai fazer. Eu tô fazendo aí com a régua e o vincador, mas quem tiver aquelas bases de vincar, enfim, e preferir, dá certo também. E eu vou fazer a marcação, eu vou dobrar em cada vinco e vou reforçar cada vinco desse com a minha dobradeira plástica, para poder realmente a dobradura ficar bem marcada, bem forçadinha, porque isso vai ser importante para poder o cartão funcionar bem. É super fácil a montagem, mas essa é a peça principal e é importante vincar certinho nesses pontos e reforçar bastante o vinco. Então, agora eu vou começar a montagem. Essa alcinha, ela vai ser a alcinha de suporte. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar cola nas duas bordinhas dela e vou colar mais ou menos, tentando centralizar na parte de baixo do cartão, do painel do cartão. Então, vejam, eu coloquei cola nas duas laterais, mas eu deixei o meio livre, porque é justamente nesse meio que essa alcinha vai circular, vai deslizar para baixo, fazendo com que a cascatinha vire para trás e as imagens sejam reveladas. Então, eu vou passar a parte que eu não dobrei, a parte que tá toda dobradinha, cheia de vincos, ela tá virada pra frente. A parte que não tá vincada, que não tem nenhum vinco, é a parte que eu vou encaixar por detrás dessa alça, como vocês viram aí. Agora, eu vou passar cola só nesse pedacinho da alça e prender dessa forma a parte de baixo. Então, eu vou encontrar o finalzinho, a pontinha dessa parte vincada, com a alcinha verde que eu cortei aí. Eu até utilizei cores diferentes para poder facilitar a visualização. Eu escolhi cores de Natal, mas tentei escolher cores diferentes justamente para poder facilitar. E aí a gente consegue, puxando a parte de trás, como a parte da frente está colada, a parte de trás vai deslizar e esses vincos vão virando, de maneira que a gente vai conseguir criar esse efeito cascata. Então, agora eu vou preparar os meus 4 painéisinhos, esses 4 quadradinhos de 4 centímetros. Eu vou utilizar essa cartelinha da Lilipop Carimbos, que é super fofinha, lançamento do Natal do ano passado, mas eu tô usando bastante esse ano também. E eu vou utilizar os floquinhos de neve e esse tomzinho de azul, essa carimbeira num tom de azul bem clarinho. É um azul meio turquesa, meio puxado pro verde água já. Mas é um tom bem clarinho, eu queria que fosse bem clarinho mesmo. Eu vou criar um fundo só para as minhas imagens, que eu vou carimbar e vou colorir. Então, eu fiz, em todos eles eu fiz carimbadinhas de floquinhos de neve, os 2 modelinhos que tem. E agora eu vou começar a fazer a colagem. Então, embaixo de cada vinco desse, eu vou colar um papelzinho. Então, o que eu vou fazer? O primeiro eu vou colar totalmente, eu vou colar na parte toda. A partir do segundo, eu vou passar cola só entre um vinco e outro. E vou colar só a parte de cima. Isso é importante, a gente não pode passar cola em tudo, porque senão a gente vai colar todos os painéis um no outro e eles não vão deslizar. Então, entre um vinco e outro, eu vou passar cola, de maneira que eu vou colar esse painelzinho só pela parte de cima. Então, a mesma coisa eu vou fazer com o último. Então, é um painel de 4 centímetros, mas só uma faixa na parte de cima de 1,5 centímetro é que vai ficar colada.
Então, olha só como eu consigo deslizar facilmente todos os meus painéisinhos. Inclusive, uma dica que eu dou pra vocês é que esse papel dessa tirinha, que vai ser a tirinha, a alça de suporte, que vai, né, a gente vai puxar toda a cascata através dessa tirinha. Utilizem um papel mais grossinho que vocês puderem, pra poder ele ficar mais firme. Eu utilizei um papel 240 gramas e mesmo assim eu acho que ainda ficou um pouco molinho. Se eu fosse refazer esse cartão, eu utilizaria um papel de gramatura maior, como por exemplo 300 gramas, um papel aquarelável, enfim, para poder ficar mais firme realmente. Bom, eu escolhi um sentimento de uma outra cartela de carimbos da Lily Pop, do Natal do ano passado. É uma cartela de carimbo super legal também, com vários sentimentos de Natal. Eu escolhi um sentimento, um lindo Natal. E tô com o mesmo papel verde que eu utilizei pra fazer a alcinha, pra não ficar usando cores muito diferentes, eu utilizei o mesmo papel. Eu fiz um emboss quente branco desse sentimento, justamente porque eu queria alguma coisa que se destacasse no verde. Então eu achei que o branco ia ficar mais legal e resolvi fazer um emboss. Eu gosto muito de emboss, todo mundo sabe. E eu acho que o emboss branco no papel colorido fica super bonito. Então eu tô cortando aí até formar uma tirinha bem fininha do sentimento que eu vou colar na parte de cima. Vai ser um cartãozinho bastante simples, mas só o fato de ter essa cascatinha, que é um elemento interativo super diferente, super legal, acaba dando um ar mais sofisticado pro cartão, que na verdade é super simples. Então eu vou colar o sentimento aí de maneira super simples. Não tô utilizando fita banana nem nada, só cola mesmo. Já tem o volume de vários desses papéis nessa cascata, então eu não quero colocar muito mais volume, até pra ficar fácil de mandar pelo correio. Então eu selecionei, daquela mesma cartela de carimbos da Lily Pop, eu selecionei algumas imagens, o boneco de neve, a rena, o Papai Noel e a árvore de Natal. Tô carimbando com a minha carimbeira preta de confiança de sempre, que é a Versa Fine, na cor preta, Onyx Black. E vou colorir com os meus lápis de cor de maneira super simples. Como eu falei, o objetivo desse cartão não é mostrar técnicas muito avançadas para colorir nem nada. É basicamente mostrar realmente o mecanismo, as medidas do mecanismo para vocês fazerem na capa dos cartões de vocês essa cascatinha super fofinha com esse tema de Natal. Mas dá pra gente adaptar para muita coisa. Dá pra colocar não só imagens, dá pra colocar sentimentos também. Dá pra colocar, se você não tiver carimbos, dá pra colocar, colar adesivinhos de Natal, se você preferir, não tiver carimbos, enfim, dá pra fazer muita coisa legal com essa cascata. E dá pra fazer recortes também, dá pra colocar recortes de papéis de Natal, enfim, colocar presentinhos, dá pra fazer muita coisa legal com essa cascatinha. Então eu tô colorindo aí de uma maneira super simples. Sempre que eu utilizo meus lápis de cor da Faber-Castell, eu gosto muito dessa linha da Super Soft. Eu tô utilizando hoje no papel branco, mas geralmente eu gosto muito de utilizar no papel escuro, preto, craft, porque colore super bem. A cor fica bem viva mesmo, é bem interessante. Eu gosto bastante da qualidade desses lápis. E sempre que eu tô utilizando eles, eu sempre utilizo 2 ou 3 tons da mesma cor para poder fazer um esqueminha bem básico de sombra. Então, nas áreas onde eu acho que vai ter mais sombra, onde eu imagino que deva ter mais sombra, eu coloco uma cor mais escura. Aí, se a área for pequenininha, eu já puxo pro tom mais claro. É isso que eu vou fazer nas outras imagens, que são menorzinhas. E se for uma área um pouco maior, como no caso dessa árvore de Natal, essa parte verde tinha uma área maior, eu puxei para um tom médio e depois eu fui para um tom um pouco mais claro. Então, eu sempre faço esse esquema. E eu geralmente também começo com a mão leve no lápis de cor, porque se a gente colocar uma mão muito pesada no lápis de cor, ele vai criar uma camada da cera do lápis tão grossa que a gente não vai conseguir depois misturar os tons. Então, o tom escuro e o tom claro, eles vão ficar muito diferentes, a gente não consegue fazer essa mistura. Então, eu gosto de começar com a mão leve e depois eu volto com o lápis de cor por cima para poder criar uma camada mais pesada e ficar mais escuro, mais vibrante a cor do lápis de cor. Então, para essas outras imagens, que as áreas onde eu tô colorindo são muito pequenininhas, eu tô utilizando só 2 tons. E para as áreas em branco, porque tem muita coisa em branco, né? A barba do Papai Noel, os detalhes do chapéu, o boneco de neve todo branco, eu escolhi um tom de azul meio acinzentado, bem clarinho, e eu tô colocando com a mão bem levinha só para criar uma espécie de sombra. Eu queria criar uma sombra meio cinza azulada, para dar a ideia, para criar a sombra do branco, das áreas brancas, para o branco não ficar muito chapado, não ficar muito plano. Então é isso que eu tô fazendo nas partes brancas, eu tô utilizando esse lápis azul, meio acinzentado, bem clarinho mesmo, com a mão bem leve, para não ficar muito carregado.
Mas de forma geral eu tô colorindo de uma maneira super simples mesmo. E esse tipo de imagem dá pra colorir com qualquer outra mídia, dá pra gente utilizar. Caneta Copic, se tiver, caneta aquarelável, como eu uso muito as zigs. Dá pra usar muito material. Hoje eu resolvi usar os lápis de cor, que nunca mais eu usei, já tava sentindo falta de usar, de colorir com lápis de cor. Bom, depois que eu terminei de pintar, eu recortei as imagens. E aí eu venho com essa caneta preta da Memento em volta do recorte, para poder fazer um acabamento melhor, não deixar aquelas bordas brancas aparecendo, para que fique parecendo que o recorte foi mais bem feito do que na verdade foi. É uma dica bem interessante, também super básica, a maioria de vocês já conhece, que é fazer o contorno da imagem recortada com a caneta preta, para fazer com que o acabamento fique com a aparência de mais bem feito, mais perfeitinho. E agora, de maneira super simples, como eu falei, eu só vou colar cada imagem em cada painelzinho desses, de maneira que quando eu puxar a linguetinha de baixo, essa cascata vai descendo e vai sendo viradinha e cada imagem vai se revelando de uma vez. Eu acho super legal esse efeito, super bonitinho. E como essas imagens são fofinhas, super fofinhas, o cartão fica super engraçadinho e muito divertido. E aí eu vou colando. Por isso também que, como eu não ia colocar muitas coisas em cada painelzinho desse, eu resolvi carimbar os floquinhos de neve para poder criar um backgroundzinho para cada uma dessas imagens, não ficar tudo branco, chapado. Então eu preferi carimbar esses floquinhos de neve nesse tom de azul super clarinho, ficou super bonitinho, delicado. Um background mesmo, ele não chama muita atenção, mas tá lá. Agora é só prender o painel no meu cartão e tá aí. Agora eu só quero finalizar essa parte de puxar da linguetinha. Aí eu queria colocar algum acabamento para ficar mais fácil de puxar, então eu resolvi fazer um furinho com a minha Crop-A-Dile. Eu utilizei o tamanho do furo menor. Eu até pensei em colocar um ilhóis, mas depois eu desisti. Eu achei que o ilhóis ia criar um volume desnecessário. E aí eu resolvi colocar a fitinha direto no furinho. Como eu não vou puxar, não é uma quantidade muito grande força que a gente vai colocar, e eu acredito que não vai estragar o papel. Então, é só prender mesmo a fitinha, eu dei um lacinho e pronto, tá aí o cartãozinho super legal, com esse projeto bem interessante. Tem uma faca, como eu falei, de uma marca americana que corta esse modelinho de cascatinha, mas hoje eu tô mostrando pra vocês como a gente pode montar sem a faca, utilizando materiais bem básicos mesmo, basicamente tesoura e estilete. Eu espero que vocês tenham gostado, até a próxima, um beijo grande, tchau, tchau e um Feliz Natal!